Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Na UEMS. Na videoaula de hoje, iremos falar um pouco sobre porcentagem. Você já ouviu falar sobre o que é porcentagem ou onde ela aparece no dia a dia? Vem comigo que hoje eu irei te mostrar onde a encontramos. A porcentagem também aparece em uma situação como essa de você ir comprar um produto numa loja e ele está lá falando que está com 15% de desconto, por exemplo. Ou seja, a porcentagem ela é utilizada para comparar grandezas e determinar descontos, acréscimos de valores ou quantidades. Um exemplo de que a porcentagem é utilizada com essa finalidade é, por exemplo, na frase: o preço da cesta básica aumentou 15% em relação ao ano passado, ou também quando fala: a loja fará descontos de 30% a 70% durante o fim de semana. A porcentagem também costuma ser muito utilizada para determinar comissões, ou seja, uma quantidade de dinheiro que é recebida ou paga por algum produto ou serviço. E isso acontece muito em situações de loja, por exemplo, quando uma vendedora que trabalha nessa loja ganha uma porcentagem, ou seja, um valor ali em cima do que ela vendeu. Um exemplo de frase que representaria também esta situação seria: na loja Bellimode, as vendedoras que realizam vendas no valor de R$ 1.000 ganham uma taxa de comissão de 5%. A porcentagem também é muito utilizada no contexto dos negócios, onde ela é usada como a base de cálculos de lucros, prejuízos e descontos. Ou seja, as empresas utilizam muito desta ferramenta para calcular se estão tendo ganhos, se estão tendo perdas. Uma frase que representa um pouco dessa situação é a seguinte: neste ano, os lucros da empresa aumentaram 15% em relação ao ano anterior. A porcentagem também está presente em algo que utilizamos constantemente no dia a dia, o celular. Nele, a porcentagem é representada por meio da carga da bateria. E também a porcentagem está presente em carros que são elétricos, onde utilizam de fontes de energia para serem carregados. Como já vimos em quais situações do dia a dia a porcentagem está presente, vamos agora ver o que é a porcentagem. Bom, a porcentagem é a razão entre um número e 100, e ela é representada pelo símbolo %. E existem 3 formas de representar uma porcentagem: pela forma percentual, pela forma fracionária e também pela forma decimal. Você sabe me dizer qual é a diferença entre estas 3 formas? Continue comigo que eu irei te explicar. A forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo %. Por exemplo, 15%, 0,5%, 1%, ou seja, após o número, colocamos o símbolo %. A forma fracionária, ela utiliza o formato de fração. Então, aqui já vemos que a porcentagem, ela envolve um pouco de fração. Por exemplo, 30 sobre 100, que na verdade lemos 30 centésimos. 7 sobre 100, que no caso lemos 7 centésimos. E 21 sobre 100, que lemos 21 centésimos. Ou seja, colocamos no numerador o número que queremos, representar ali pela essa porcentagem, e abaixo dele vem o número 100 no nosso denominador. Bom, agora a forma decimal é a resposta da divisão por 100. Por exemplo, como temos ali no exemplo anterior 30 centésimos, aqui na forma decimal, iremos pegar este numerador, que é o 30, e iremos dividir por 100, que é o nosso denominador. E assim teremos como representação na forma decimal 0,30. A mesma coisa é para 0,15, no qual dividimos o 15 pelo 100, e 0,02, no qual na forma fracionária seria 2 sobre 100, ou seja, 2 centésimos. E ao dividirmos o 2 pelo 100, teríamos como forma decimal
0,02. Vejamos agora o seguinte exemplo. A expressão 25% significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes. Bom, e como que representamos isso na forma percentual, fracionária e decimal que vemos agora há pouco? Bom, o 25%, ou seja, o 25 seguido do símbolo %, ele é uma representação da forma percentual. E ele é equivalente a 25 centésimos, ou seja, 25 sobre 100, que é uma representação na forma fracionária. Então, você escrever 25% é a mesma coisa que você escrever 25 centésimos, com o 25 no numerador e o 100 no denominador. E ao dividirmos o 25 e o 100 pelo mesmo divisor comum entre os dois, no caso seria dividir o 25 por 25 e o 100 por 25, teríamos 1 sobre 4, que é a forma certa de se falar 1/4, que também é uma representação na forma fracionária. Ou seja, até aqui temos 25% é equivalente a 25 centésimos, que também é equivalente a 1/4. E ao dividirmos 1 por 4, temos 0,25, que é uma representação na forma decimal, que seria também a mesma coisa que dividir 25 por 100, que também daria 0,25. Ou seja, 25% equivale a 25 sobre 100, que também é equivalente a 1/4 e também é equivalente a 0,25. Lembrando que a forma certa de se ler o 0,25 seria 25 centésimos. Bom, pessoal, na videoaula de hoje podemos ver como é importante conhecermos sobre a porcentagem e em quantas situações diversas do nosso dia a dia ela está presente. Espero que eu tenha colaborado para o processo de aprendizagem de vocês e espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Desde já, agradeço pela participação de todos, obrigado por ficar até aqui. Continue no canal na UEMS para mais videoaulas de conteúdos matemáticos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esta videoaula. Bons estudos e até a próxima!